Chega mais torcida gloriosa, a torcida do Botafogo ligada aqui na nossa primeira edição atrasada, né? A gente pede desculpas aí, tivemos um problema técnico aqui, mas já resolvido. Plantão está no ar para a gente trazer mais um episódio dessa polêmica. O John Textor escreveu no seu site oficial um texto longo e a gente vai resumir, vai trazer os principais pontos, questionando as ações do auditor do STJD, Mauro Marcelo de Lima e Silva. E, de certa forma, ele confia que esse inquérito seja arquivado, tendo em vista o conflito de interesses muito claros e, principalmente, a quebra de sigilo, a quebra da confidencialidade de dados que havia ali na investigação e nos documentos que o John Textor concedeu ao STJD sob a condição de permanecerem confidenciais. E esse auditor quebrou a confidencialidade, além de outros erros que o John Textor vai pontuar. E é claro, a gente vai falar da noite de golaços do Botafogo na vitória sobre o Atlético Mineiro no dia de ontem, mas depois da vinheta. Quero agradecer aos mais de 106 mil inscritos aqui no canal Gigante Glorioso que estiveram conosco ontem na nossa transmissão na TV GG, com muita emoção, com muito coração, e também na nossa live de pós-jogo, tá certo? Os conteúdos estão aí para vocês. Quero curtir a narração do gol, tá? Vai lá, dá uma conferida, depois passa o seu feedback. Eu quero mandar um abraço aqui para os membros do canal Gigante Glorioso, para a galera que usou o nosso cupom na GoCase, Glorioso. Hoje vocês vão concorrer ao sorteio de uma camisa oficial aqui do GG, lá no nosso Instagram Gigante Glorioso Oficial. Segue a gente lá no Instagram, @Gigante Glorioso Oficial. Se você participou da live ontem com Live Pix ou comprou os produtos da GoCase usando o nosso cupom GOGLORIOSO, você automaticamente está concorrendo a essa camisa. É a primeira das várias benesses que a gente vai conceder aí para vocês, tá certo? Bom, vamos primeiro falar do Botafogo, vitória 3-0, noite de golaços. Como nós falamos ontem na transmissão, ficou um golaço para cada reforço, né? Acho que o gol com a cara do Thiago Almada foi o gol do Luiz Henrique. O Savarino foi um golaço também, mas o gol do Luiz Henrique com a cara do craque Thiago Almada, Savarino com a cara do craque Alain, e o gol do Cuiabano ali no estilo Igor Jesus. Não tem nada a ver com o Igor Jesus, né? Mas enfim, tô tentando aqui colocar, né, 1-1, 3 golaços, 3 reforços, noite fantástica. O espetáculo Nilton Santos merecia um público muito maior. Mas aí agora, ontem, eu fiz advogado de Nilton Santos lotado. Sempre faço, né? Sempre faço. Mas, olha, quem foi e ficou até a madrugada na rua, não volta. Porque não adianta você divulgar uma agenda cultural, que o futebol faz parte, né, da cultura do Rio de Janeiro, brasileira. Não adianta você fazer de tudo para a pessoa ir a um jogo 8h30 da noite para sair 10h30 da noite, 10h40. E chega na estação de metrô e está fechada. Vai pegar o metrô para ir para sua casa e está fechado. Isso é inadmissível. Isso é uma brincadeira de mau gosto que o poder público faz com as pessoas. Mas a empresa é privada. Mas quem privatiza é o poder público. Para privatizar e continuar desse jeito, é brincadeira. Ou troca a empresa ou assume, porque olha que vergonha. Agora, pior do que o Metrô Rio é uma empresa que abre suas portas, mas o trem atrasa demais. As pessoas chegaram 2 da manhã em casa. Supervia, não tem pior serviço do que a Supervia no transporte público do Rio de Janeiro. É inadmissível, preço caro e o serviço péssimo. Olha, bizarro, vergonhoso a atuação do poder público em questão de transporte para as pessoas que saíram às 10h30 da noite, na menor, né? No menor das hipóteses, 10h30 da noite. Muita gente sai 10h40, 11 horas, porque tem que dar a volta para chegar na estação. Inadmissível, inadmissível, e ainda bem que a televisão, TV aberta, mostrou, porque foi uma vergonha, tá? Agora, fora isso, dentro de campo, não foi uma grande exibição, mas o Botafogo melhorou e melhorou muito as suas recentes exibições, tanto que o placar fala por si. 3-0, com 3 belíssimos gols. Luiz Henrique fez um gol do tamanho, do valor que ele tem no futebol brasileiro. O Savarino fez um gol aí do tamanho também da campanha da Venezuela na Copa América. E o Cuiabano, né? O Cuiabano que tem altos e baixos. Na partida contra o Vitória, Copa do Brasil, alto. Grêmio, altíssimo. Depois teve uma queda, o Marçal voltou à titularidade e tal. Ontem,
Cuiabano voltou, até porque o Atlético Mineiro estava sem os laterais, e o Cuiabano ofensivamente é uma peça interessante. Esteve lá para fazer o segundo gol do Botafogo, uma boa partida do Cuiabano. Aliás, dupla de zaga do Botafogo, Bastos e Barbosa, perfeita, excelente partida do Alexander Barbosa, que eu elegi o melhor em campo. Michael Martins colocou ali o Luiz Henrique, mas vale a pena também falar, o Arthur Jorge ontem foi muito bem. Conseguiu mexer bem no Botafogo, as entradas do Tietê, principalmente do Gregory, que foi muito bem, e do Savarino, deram um novo ar a esse Botafogo que estava ganhando por 1-0, jogo arriscado, jogo complicado, depois do gol do Cuiabano e depois do gol do Savarino, que foi no finalzinho do jogo, a coisa, principalmente depois do gol do Cuiabano, né, a coisa se acalmou, né, o Botafogo gruda, você tá vendo a classificação aí, gruda no líder Flamengo, o que eram 4 pontos algumas rodadas, agora é 1 pontinho apenas. Na próxima rodada, quem sabe o Botafogo consegue aí alcançar o rival carioca. Agora a gente vai falar aqui, o objetivo desse vídeo, né, é falar do caso detalhado pelo John Textor no seu site oficial, onde ele expõe aqui os erros do relatório do auditor do STJD, Mauro Marcelo de Lima e Silva. E eu vou abrir aspas aqui para o John Textor, que publicou um longo texto no seu site, e a gente, é claro, vai resumir aqui essa carta aberta aos torcedores do Brasil inteiro. É fato sem precedente em qualquer sociedade civilizada, começa aqui o John Textor, que um denunciante que solicita uma investigação seja punido, especialmente quando há alegações confiáveis baseadas em depoimentos de especialistas. É como diz o senador Carlos Portinho, é querer matar o mensageiro. Isso eu via, sabe onde? Na Idade Média. Na Idade Média que era assim, né? Os processos da Inquisição, do Santo Ofício, na Idade Média era dessa forma. Né? O denunciante virava assassino e, obviamente, era morto. Né? É o que querem fazer com o denunciante, matar o mensageiro. Só que agora o caso está crescendo. E tudo que sempre aconteceu no STJD está sendo exposto. Né? Tem que ter alguma vantagem, né, nessa sociedade da informação. Sérias perguntas devem ser feitas sobre o auditor do STJD, senhor Mauro Marcelo de Lima e Silva, que parece estar agindo de acordo com a agenda de outra pessoa. Quem será? Além das penalidades desproporcionais recentemente sugeridas em seu relatório, diz o John Textor, fico consternado pelo fato de que a minha procura de boa-fé pela elucidação de fatos e elementos de manipulações de partidas tenha motivado acusações graves contra mim. E é de amplo conhecimento que aleguei a possibilidade de existência de erro material, parcialidade e ou manipulação de partidas que podem ter contribuído significativamente para beneficiar o Palmeiras em 2023. Também é sabido que a dirigente do Palmeiras, Leila Pereira, sugeriu sem analisar qualquer um dos documentos que levantei que eu deveria ser banido do esporte no Brasil. Agora, o senhor Mauro Marcelo de Lima e Silva, cuja afeição pelo Palmeiras tem sido bem divulgada por meio de suas fotos pessoais, ele divulga as fotos lá no site, né? Comete a ação impensável de punir um presidente de clube simplesmente por ter solicitado de maneira confidencial uma investigação envolvendo, ainda que indiretamente, o clube que o senhor Mauro Marcelo parece apoiar. E aí o John Textor vai trazer alguns pontos que eu acho importantíssimos que desabonam esse relatório do STJD feito pelo auditor Mauro Marcelo. E ele vai dizer aqui, o primeiro ponto é, ao contrário do quanto afirmado pelo relatório, o senhor Mauro Marcelo não conduziu uma investigação independente acerca da possibilidade de manipulação de resultados na Série A do Brasileirão, a partir dos elementos que eu forneci, diz o John Textor. Resta claro que o auditor do STJD não fez nenhum esforço para me entrevistar na qualidade de denunciante, ou a Good Game, autora dos relatórios que fazem prova. Não é possível afirmar que uma investigação começou se não há registro de uma única entrevista com o denunciante ou testemunhas indispensáveis. Trabalho no Poder Judiciário, gente. Tenho 20 anos de Poder Judiciário. Eu nunca vi isso. Se chegar a conclusões de uma investigação sem audiência, sem ouvir ninguém. Um troço unilateral, repito, medieval. Né? Eu fiz diversos pedidos ao STJD, diz o John Textor, para apresentar em caráter confidencial os documentos que coletei ao longo do tempo. Pedido ignorado. Também solicitei que os especialistas, autores dos relatórios que produzi, fossem convidados para apresentar suas metodologias e conclusões ao STJD, incluído vídeos em suporte. Ignorado. Requerimentos para atribuição de confidencialidade, isso aqui é o mais grave. Ignorado. A questão aqui, John Textor vai
afirmar, né, ele inicialmente não quer apresentar esses documentos porque contém dados confidenciais, nomes de atletas, de instituições, tal. E esses documentos inicialmente são tarjados. Tarjou os nomes e o número dos uniformes dos jogadores para ter certeza de que o direito dos indivíduos envolvidos estariam protegidos. E aí, o STJD ameaçou o John Textor de suspensão se ele não apresentasse essas provas e esses dados. E o STJD não quis dar nenhuma garantia de confidencialidade. E aí ele vai dizer que em 18/4/2024, auditores do Pleno do STJD reconheceram em tratativas que o STJ não tinha naquele momento as ferramentas necessárias para proteger a confidencialidade das partes envolvidas. Concordou-se então que eu não deveria apresentar as provas até que se pudesse assegurar a proteção à confidencialidade. E o John Textor não apresenta essas provas, já que não tem a contrapartida da confidencialidade. Aí no dia 4 de junho, o senhor Mauro Marcelo determinou que o John Textor apresentasse essas provas, incluindo documentos confidenciais. E aí o John Textor cumpre essa determinação. E ao final, como vocês viram, o STJD não estabeleceu protocolos de confidencialidade, a identidade das partes envolvidas foi revelada publicamente e, sem qualquer compromisso com o sigilo das partes. E aí é claro que o John Textor, ao final aqui do seu texto, vai questionar essa auditoria, né, o auditor do STJD. Ele vai afirmar: por razões desconhecidas e de difícil explicação, o senhor Mauro Marcelo foi designado pelo STJD como auditor relator para conduzir a investigação de nossas alegações de que o Palmeiras, clube pelo qual ele torce, recebeu um benefício desproporcional de combinação de viés prático, erro material e manipulação de jogos durante o Brasileirão 2023. O senhor Mauro Marcelo demonstrou em suas próprias redes sociais uma óbvia afeição ao Palmeiras. E lá em março, 14 de março de 2024, ainda no início dos pedidos pela abertura de investigação, o mesmo senhor Mauro Marcelo já havia chegado às suas conclusões afirmando que as nossas reivindicações eram frívolas e não deveriam ser levadas a sério. Desde então, o senhor Mauro Marcelo se envolveu ativamente em discussões nas mídias sociais usando linguagem inapropriada para discutir com torcedores do Botafogo. Em qualquer procedimento sério, diz o John Textor, o senhor Mauro Marcelo teria se recusado a participar como auditor relator do inquérito. É a tal da suspeição que a gente adota em qualquer tribunal do Brasil, menos no STJD. Ou, nesse caso, ele deveria ter sido afastado do caso pela presidência do STJD, o que não aconteceu, o que não mostra só uma parcialidade do relator, talvez a parcialidade do tribunal inteiro. Por isso que não dá para levar muito a sério, né? A punição que ele busca contra mim, encerra aqui John Textor, é exatamente a que vem sendo repetida publicamente pela dirigente do Palmeiras, né? Afinal, o Palmeiras, que poderia ter sido objeto de investigação, se tornou a vítima e o denunciante se tornou o alvo. Matar o mensageiro, mais uma vez repito aqui a frase do senador Carlos Portinho na CPI. E aí o John Textor vai chamar essa investigação como investigação de fachada, investigação falsa. Como nunca fomos contatados para falar sobre os elementos que fornecemos, só podemos concluir que se tratou de uma investigação de fachada, com o único objetivo de me desacreditar como denunciante. E ele vai falar ainda um caso gravíssimo aqui, numa investigação séria. Ele, há 4 dias da conclusão desse relatório, ele foi intimado para responder 35 perguntas. Ele vai dizer que são perguntas, assim, catastróficas, né, absurdas, colocando como o grande acusado, colocando como grande vilão. Ele pede, o seu advogado, né, pede alguns dias para responder, e esse pedido é negado. Ou seja, ninguém estava querendo as respostas das perguntas, estava querendo terminar o relatório, e aí simplesmente, 4 dias depois da negação desse pedido ao advogado do John Textor, o relatório se encerra. Então, obviamente, que é um relatório, uma investigação de fachada, e ninguém leva isso a sério, nem o Senado, nem o Ministério Público. E ele encerra. Como se pôde notar, a situação como um todo é verdadeiramente preocupante. Confio e espero que a Procuradoria do STJD não acatará a denúncia e arquivará o inquérito desportivo. Eu não tenho essa mesma confiança do John Textor, só acho que o STJD está sendo exposto ao ridículo. Tá? Ele está sendo exposto ao ridículo. E em nome do mínimo de ética, moral, parcialidade e idoneidade, esse relatório tem que ser rasgado, jogado no lixo e arquivado. Por mais que o STJD esteja doido
para punir o John Textor. Vamos aguardar a investigação. O que realmente importa, que é a CPI no Senado, que essa semana promete. Lá no canal 2 Toques a gente vai falar para vocês. Se inscreva lá no canal 2 Toques, a Casa do Futebol. A gente vai explicar para vocês. E, é claro, do Ministério Público. As investigações do Ministério Público, no Senado, estão ocorrendo no mais completo sigilo, como deve ser. Essas investigações nesses órgãos que a gente aguarda ansiosamente o resultado final. Eu fico por aqui. Um abraço grande a todos vocês. Saudações alvinegras. Fui.